Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bressan falando, né? Hoje eu vou comentar aqui na nossa aulinha um pouquinho mais sobre regras de derivação. Então, já faz algumas aulas que a gente está falando sobre derivadas e agora a gente está focando a nossa atenção em aprender algumas regrinhas para calcular as derivadas das funções, né? Então, hoje nós vamos prosseguir nesse assunto. Vou só rapidinho lembrar do que a gente já fez, né? A gente falou, já está sabendo calcular derivadas de funções, que são funções polinomiais, tá legal? Polinômios. Funções polinomiais, né? Então, por exemplo, eu pego funções desse tipo aqui, assim, ó, p de x igual, sei lá, 2x, meu x está saindo feio hoje, 2x elevado a sexta, sei lá, mais x elevado à quarta, menos 3x ao quadrado, mais 1, certo? Então, isso aqui é uma função polinomial de grau 6, né? E aí, como que a gente calcularia a derivada dessa função, né? Que a gente chama assim de p' de x. Isso aqui a gente já aprendeu, tá? Então, basicamente, para calcular derivadas desse tipo, a gente usa uma regra que é a seguinte, ó, vou até colocar de uma outra cor aqui, pegar uma cor bonita. A gente aprendeu uma regra assim, ó, que quando eu tenho uma função do tipo x elevado a n, né? Essa aqui é uma regra. Quando eu pego uma função do tipo x elevado a n, certo? E eu calculo a derivada dela, então eu vou anotar a derivada assim, eu vou colocar um colchete e vou colocar essa linhazinha, tá? Como se eu estivesse derivando isso. Quando eu calculo a derivada desse tipo de função, o que acontece? Esse n, que é o expoente, ele cai, tudo bem? E aí a regrinha diz que a derivada disso é n que multiplica x elevado a n menos 1, tá? Ou seja, a derivada desse tipo de função, a gente vai usar, o pessoal fala a regrinha do tombo, tá? Então a gente vai cair o expoente na frente do x, né? E aí o expoente que vai sobrar vai ser aquele que eu tinha subtraído 1, certo? Então quando eu olho essa função aqui, por exemplo, x, essa parte aqui é x elevado a sexta, tudo bem? Quando a gente for derivar, a derivada vai ficar assim, ó, 6 vezes x elevado à quinta, por essa regra. Essa parte aqui que é o x elevado à quarta, vai ficar 4 vezes x elevado ao cubo, certo? Essa parte aqui, que é o x ao quadrado, vai ficar 2 vezes x, aí aqui seria x elevado a 2 menos 1, e 2 menos 1 é 1, né? Então 2x elevado a 1, que é o próprio x, só vou escrever aqui para anotar, tá? E aí a gente vai usar mais algumas propriedades, ou seja, tipo, esse cara aqui, ó, que é o 2, que está multiplicando, a gente aprendeu uma regrinha que quando você tem uma constante que multiplica, né, um termo, ela permanece. Então eu vou escrever aqui a derivada, ó, eu vou escrever o 2 que já tinha, que multiplica 6 vezes x elevado à quinta, que é a derivada do x à sexta. Aí vai ficar mais, o x à quarta não tem ninguém multiplicando, então vai ficar 4x elevado ao cubo, certo? Aí o x ao quadrado tem menos 3 multiplicando, tá vendo aqui, ó? Menos 3 multiplicando. Esse menos 3 vai permanecer multiplicando, menos 3 que multiplica a derivada de x quadrado, que é 2x, né? E aí, pessoal, ó, a derivada da constante sozinha, tá? Essa constante aqui, ó, que tá sozinha, tá legal? Não tá multiplicando ninguém. A derivada é zero, certo? Então não vai aparecer aqui na conta. Então, para a gente terminar, cadê minha cor, meu cinza aqui? Tá aqui. Então, para a gente terminar essa derivada, vou escrever aqui na frente, ó. Quanto que dá então p' de x? P' de x dá 2 vezes 6, que é 12, x elevado à quinta, certo? Aí o 4x ao cubo, que tinha aparecido, tudo bem? E aí o menos 3 vezes 2x vai ser menos 6, né, que multiplica x. Então essa função aí, ó, que eu escrevi em cima, essa função polinomial, a derivada dela é 12x à quinta mais 4x ao cubo menos 6x, tudo bem? Então o que nós usamos aqui essencialmente? Essa regra, tá legal? Que eu destaquei aqui para vocês, que é uma regra importante, mas não foi só isso, eu também usei algumas coisas que eu comentei
na aula passada, que são algumas propriedades, tá? Que eu vou colocar aqui. Nossa, minha letra tá saindo ruim hoje aqui. Propriedades. Tá legal? Então, ó, eu estou usando uma propriedade que é assim, ó. Quando eu tenho uma constante, né? Vou escrever assim, ó. Se a minha função g de x, ela é uma constante, que é um número c, multiplicado por uma outra função f de x, e aí eu quero calcular a derivada, tá? Desse negócio aqui, sabendo que f tem derivada. Então eu vou escrever aqui g' de x. Então, quando você deriva alguma coisa, né, que é uma constante multiplicada por uma outra função, a constante multiplicando permanece e você deriva a função, tá legal? C que multiplica f' de x, tá? Então, onde que eu estou usando isso? Eu estou usando isso aqui, ó, certo? Ó, tudo bem? Então, por exemplo, a minha função aqui na primeira parcela era 2 vezes x à sexta. Eu sei derivar o x à sexta, que é 6x à quinta, certo? O 2 multiplicando vai permanecer, tá legal? Que foi o que eu fiz. Então 2 vezes 6 é 12 e o resultado vai dar 12x à quinta. A mesma coisa eu usei aqui, tá? E tem uma outra regra, tá bom? Que eu usei e estou usando aqui também, que é em relação à soma ou subtração. Então se a minha função g de x, ela é, por exemplo, igual a uma função f1 de x somado com uma outra função aqui f2, f1 e f2 são duas funções, tá? De x, certo? Então, eu quero derivar a função g, tá legal? Então, a derivada g' de x vai ser a soma das derivadas, vai dar f1 linha de x somado com f2 linha. Pessoal, não repara não que minha letra está meio caótica hoje, tá? f2 linha de x. Eu vou continuar aqui, mas a letra está meio garranchada hoje, tá? E onde que nós estamos usando isso? Nós estamos usando isso tipo nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Ó, que tem aqui a soma. Então eu derivei esse primeiro termo que deu 12x à quinta e somei com a derivada de x à quarta, que é quanto? 4x ao cubo. E também, né, peguei a outra parte da derivada aqui, que é do menos 3x², né? Então vale para subtração essa regra aqui, tá? Então aqui eu vou até mudar para ficar numa notação assim. Então aqui tanto faz soma ou subtração, tá? O resultado aqui vai ser soma ou subtração. Então estou dizendo, se você tem a soma das duas funções e você deriva, o resultado dá a soma das derivadas. Se você tem a subtração de duas funções e você deriva, o resultado dá a subtração das derivadas, né? Então, tipo, eu estou usando essas duas propriedades aqui. Então, vale o seguinte, ó, né? Eu já comentei isso aqui nas outras aulas, mas só estou frisando que é importante, ó, que a derivada da soma é a soma das derivadas, né? E, não vou nem escrever, e quando você tem uma constante multiplicada por uma função, a derivada disso é a constante vezes a derivada da função, tá legal? Beleza. Bom, aí poderia se perguntar, e aí agora que eu vou começar a nossa aula aqui. E quando você tem produto, né, que é multiplicação ou divisão de funções e você quer derivar? Então eu vou escrever assim, ó, e para derivar a multiplicação ou divisão de funções, tá? Ou seja, né? Se eu tenho uma função g de x e essa função g de x, ela é o produto, por exemplo, ela é uma f1 de x multiplicado por uma outra função f2 de x, né? E eu quero calcular a derivada dessa função aqui, ó, g' de x. Será que vale eu fazer isso aqui, ó, pegar a derivada da primeira, que é f1' de x, e multiplicar pela derivada da segunda, f2' de x, certo? Se eu tiver a divisão, por exemplo, se a minha função g de x
ela for igual, por exemplo, a, sei lá, F1, sei lá não, né? F1 de x dividido por F2 de x, tudo bem? E eu quiser calcular aqui a derivada dessa função g, legal? Será que eu posso calcular assim, ó? Posso calcular F1', eu estava pensando em outra coisa aqui, de x, dividido, né, por F2' de x, pessoal. Será que dá certo isso, tá? E a resposta, infelizmente, é não, tá legal? Isso aqui não vale, ó. Não vale. Ou seja, a gente não calcula desse jeito e não calcula desse jeito, tá? Então, assim, o motivo de não se calcular desse jeito, a gente poderia demonstrar usando a definição de derivada, tá legal? Assim, eu poderia usar aquele limite, lembra? O limite de f de x mais h, ou x mais Δx, menos f de x dividido por Δx, quando Δx vai para zero, que é a definição da derivada, né? E mostrar que não dá certo de calcular desse jeito, tá? Então, o que eu estou tentando dizer aqui é o seguinte, que quando duas coisas crescem, tá? Você tem duas grandezas, essas grandezas crescem, elas variam, a taxa de variação do produto delas não é exatamente igual o produto das taxas de variação, tá? Como acontece na soma, tudo bem? Porque, tipo assim, não dá para pensar muito intuitivamente nisso, mas podem acreditar que isso que eu estou falando é verdade, tá? Os livros, eles fazem as demonstrações, tá? Normalmente, quando eu dou aula também no presencial, eu acabo fazendo a demonstração, mas como eu estou sendo mais prático aqui, eu não vou explicar muito o porquê disso, mas podem acreditar que é verdade. Então, existem duas regras, tá? Importantes, que quem faz curso de cálculo aprende, né? Como vocês estão aprendendo agora. A primeira regra chama regra do produto. Regra do produto, tá? Que ele vai dizer pra gente como que eu derivo o produto de duas funções, tá? Então, eu tenho uma função f1, tenho uma função f1, de x, e ela está sendo multiplicada por uma outra função que eu vou chamar de f2 de x. Pode ser f vezes g, tá? Tanto faz. E eu quero calcular a derivada desse produto aqui, tá? O que a regra diz pra gente? Ela fala assim, ó, que essa derivada vai ser a derivada da f1, que é f1' de x, multiplicado pela segunda, que é f2 de x, somado com a primeira, f1' de x, multiplicado pela derivada da segunda. Desculpe, aqui é só f1, tá? Pela derivada da segunda, f2' de x. Então, ó, a regra do produto fala assim, para você derivar, né, o produto de duas funções, a multiplicação, tá? O que você vai fazer? Você vai usar essa fórmula, tá? Então, o nome é regra do produto porque esse negócio aqui é uma fórmula, tá? Não é simplesmente você derivar o produto, como eu falei antes. Existe uma fórmula específica, tá? Para você calcular a derivada do produto de duas funções. É isso que eu estou tentando explicar, ó. Então, você começa derivando a primeira, tá vendo? Eu vou até destacar aqui de outra cor. Você começa derivando a primeira, tá vendo? Ó, f1' e multiplica pela segunda sem derivar, só multiplica pela segunda sozinha. Depois você pega a primeira sem derivar e depois você multiplica pela derivada da segunda. Então a gente costuma falar assim, ó, o produto, né? A derivada do produto, o que é? A derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Ou seja, está fazendo o produto de duas funções, tá? E aí você tem uma primeira parcela do produto e uma segunda, que eu estou chamando aqui de f1 e f2. Então a fórmula diz assim, deriva a primeira, multiplica pela segunda e soma com a primeira multiplicada pela derivada da segunda, tá? Então você tem que somar duas parcelas em que cada uma das parcelas você faz o produto, mas você deriva uma isoladamente de cada vez, tá bom? É o que diz a fórmula, tudo bem?
E aí, eu vou escrever a formulazinha aqui, que é a formulazinha da regra do quociente, antes de eu começar a fazer exemplos, tá? Então, na regra do quociente, agora eu tenho o que? Eu vou ter uma função f1, tá? Então, vou escrever aqui, regra do quociente, tá? Então, agora eu vou ter uma função f1 de x, e essa função está sendo dividida, né, por uma função f2 de x. Então, agora eu tenho um numerador e um denominador que são funções, tá? Obviamente que eu estou supondo que essa função aqui, né, ela tem que ser o quê? Diferente de zero, tá? Não pode assumir valor zero, tá? Para não dar problema. E eu quero derivar esse negócio, eu quero fazer o linha disso aí, tá? Como que você deriva isso? Aí a regra do quociente, ela lembra a regra do produto, né? Mas não é igual. Você vai fazer assim, ó. Você vai fazer a derivada da função de cima, que é o f1' de x, multiplicado pela de baixo, que é o denominador, f2 de x, menos a função que está em cima, que é o f1 de x, vezes a derivada do que está embaixo, que é f2' de x, dividido pela função de baixo elevado ao quadrado. Aqui vai ficar f2 de x elevado ao quadrado, tá? Então, pessoal, essa regra aqui, essa fórmula, né? Essa fórmula a gente chama de regra do quociente, tá? Então, lembrando, ó, que regra do produto, né, e regra do quociente tem esse nome de regra porque o que? São fórmulas diferentes, tá legal? Para calcular não é simplesmente você derivar as parcelas e colocar, ou seja, a regra do quociente você não pode derivar em cima e embaixo, como eu já falei, tá? Então observa, ó, você começa derivando, ó, a função que está em cima, tá vendo? Ó, f1' e multiplica pela f2, ó, sem derivar. Depois você subtrai, ó, é diferente, né? A do produto era soma, tá vendo? Ó? Nessa aqui você subtrai a de cima, tá vendo? Ó, sem derivar agora, multiplicado pela derivada da de baixo, do numerador. E vai dividir tudo pela f2 ao quadrado, tá? Aqui embaixo não tem linha, tá bom? Não tem derivada, é só f2 mesmo, tudo bem? Então essa é a regra do quociente de derivadas, tá, pessoal? Então essas duas fórmulas aqui, elas são importantes, tá? E elas têm um porquê de existir, né? Que agora, nesse momento, eu não vou demonstrar, tá? Então, vou ser mais prático, eu vou calcular alguns exemplos, eu vou tentar convencer vocês de que essas fórmulas são verdadeiras, tudo bem? Então, vamos lá, ó, vamos começar a fazer exemplos. Exemplos. Bom, pessoal, então, ó, pegar um aqui, vou pegar uma função f de x. Pegar um simplesinho, ó. É x multiplicado por 1 mais 3x menos 2x ao quadrado. Então, vamos calcular a derivada dessa função aqui, né? Eu quero calcular f', tá? Então, quanto que vale f' de x nesse caso? Tudo bem? Então, observa, ó, eu tenho aqui, ó, um produto, tá vendo? Ó? Isso aqui é uma multiplicação, certo? Eu tenho uma primeira parcela e eu tenho uma segunda parcela aqui maior. Então, essa parcela que é só o x está fazendo o papel da minha f1, tudo bem? Que é a primeira função. E essa outra parcela aqui está fazendo o papel da f2, que é a segunda função, tá legal? Então, vou recordar a formulazinha aqui, ó. Então, a regra do produto diz assim, ó, a derivada dessa função, o que que é? f1' multiplicado por f2 somado com quem? f1 multiplicado por f2', certo? Então, a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda, tá? Então, vou aplicar essa fórmula, tudo bem? Vou aplicar essa fórmula aqui para calcular f' de x. Então, vamos lá, ó. Temos o seguinte, f' de x. Então, vamos começar com a derivada da primeira, ó. Então, a derivada de x, tudo bem?
é 1, tá legal? Porque x é 1 vezes x, e quando a gente deriva uma constante vezes x, o resultado é constante, tá? Então esse 1 aqui é a derivada da f1, tá? Que é essa primeira parcela aqui, ó. Então derivada da primeira, derivada de x é 1. Multiplicado pela segunda, ó. Aí vai aparecer assim, ó, 1 mais 3x menos 2x ao quadrado. Porque a segunda aqui, a f2, na primeira parcela ela não é derivada, então eu só copiei ela. Só que aí tem a outra parte, mas aí a primeira, ó, f1 sem derivar, que é x, multiplicado pela derivada da segunda. Aí vamos derivar essa função que está entre parênteses aí, ó, 1 mais 3x menos 2x quadrado. Então a função polinomial, ó, a derivada do 1 dá 0, que é a constante sozinha. A derivada do 3x dá 3, tudo bem? E a derivada do menos 2x quadrado vai ficar esse menos 2 multiplicando, né? E vai cair o 2, então 2 vezes menos 2 vai dar menos 4, né? E o x quadrado vai ficar x elevado a 1, vai dar o próprio x. Então, ó, a derivada de 1 mais 3x menos 2x quadrado é 3 menos 4x, certo? Agora eu vou dar uma ajeitada nessa conta aqui, ó. Vou continuar. F' de x é igual. Então, 1 multiplicado por isso, né, por esse termo, vai dar esse termo mesmo. Vai ficar assim, ó, 1 mais 3x, 1 mais 3x, tararã, 1 mais 3x menos 2x quadrado. Tá pensando no próximo exemplo aqui. E aí eu vou multiplicar, ó, esse por esse, certo? Então vai dar 3 vezes x e depois menos 4x vezes x é menos 4x quadrado. Então, ó, f' de x é igual. Então, 1, que está aqui, ó, aí eu tenho 3x mais 3x vai dar mais 6x, tudo bem? E menos 2x quadrado com menos 4x quadrado vai ser menos 6x ao quadrado, beleza? E esse aqui é o valor da derivada dessa função f que está aí, tudo bem? Eu usei para fazer essa conta, qual regra? Eu usei a regra do produto, que é essa regra aqui que nós aprendemos, tá legal? Muito bem. Aí, meus queridos, poderia surgir a seguinte dúvida. Eu poderia falar assim, professor, mas veja bem, ó, pega essa função aqui e faz o seguinte. Por que quando você foi calcular essa derivada, você não distribuiu o x aqui, ó? Por que você não multiplicou, tá bom? Não multipliquei justamente o que eu queria mostrar para vocês, tá? Porque veja bem, essa parcela x multiplicada por esse outro polinômio de grau 2, eu poderia distribuir esse x, certo? E aí isso aí é uma função polinomial de grau 3, né? Então eu poderia fazer assim, ó, x vezes 1, x vezes 3x é mais quanto? Mais 3x ao quadrado, certo? E x vezes menos 2x quadrado é quanto? Menos 2x ao cubo. Então estou distribuindo esse x aí, tá vendo? Ó? Então multipliquei o x por cada um dos membros. Aí você fala, então, professor, não precisa nem ter usado a regra do produto. Eu concordo, né? Porque eu poderia ter feito essa distributiva antes. E aí você poderia fazer assim, ó, f' de x e calcular direto, né? Por função polinomial sem fazer o produto. Vamos fazer isso aqui, ó. A derivada dessa parcela do x, vou até trocar de cor de novo. A derivada dessa parcela aqui, ó, x, quanto que ela vale? 1 vezes x, né? A derivada de x é 1, tá? E a derivada de 3x quadrado? Cai o 2, fica 3 vezes 2, 6. O x quadrado vai ficar só x elevado a 1, que é o x. E a derivada do menos 2x ao cubo? Cai o 3, né? Nessa parte vai ficar menos 2 vezes 3 é menos 6. E onde era x ao cubo vai ficar x elevado a 3 menos 1, que é x ao quadrado. Tá? Estou usando aquela regrinha do tombo. Então, olha o que deu. A derivada da função deu 1 mais 6x menos 6x quadrado. Olha o que está aqui, ó, 1 mais 6x menos 6x quadrado. Tá vendo? Então, tipo, a regra do produto realmente ela vale, tá? Então, observe que se eu tivesse feito só f1' multiplicado por f2', né, o resultado não teria coincidido. Então, realmente, para os resultados darem iguais, eu estou querendo mostrar para vocês, eu preciso usar a regra do produto. Assim, aqui nessa conta aqui que eu fiz, eu usei a regra do produto corretamente. Tá legal? De acordo com a fórmula. Tudo bem? Beleza, pessoal.